Boa tarde, estamos iniciando então mais um Chá das 5 e estou aproveitando então a votação que vocês fizeram na enquete que eu deixei lá para escolher alguns títulos de sonhos, alguns temas, e vocês escolheram em um deles também sonhos com queda, né? Sonhos com estar caindo. Então aqui eu vou trazer um pouquinho, né, desses sonhos para vocês. É um sonho muito comum, acho que a maioria de nós já tivemos então sonhos que estamos caindo. E normalmente esses sonhos eles acontecem quando a gente está começando a pegar no sono, né? Ali é os momentos de espasmos, né? Não chega a ser um sonho, né? A gente tem muito espasmo, né? Tá começando a pegar no sono, tem aquela sensação assim que vai cair, sabe? Tipo como se fosse um susto. Isso é bem comum, não chega a ser um sonho. Mas tem gente que sonha, né? Que estar caindo, né? Ou em algo meio que sem fim, ou até caindo de um lugar alto. Então a gente vai pensar, né, o que poderia ser, então, esses sonhos. A gente tem várias probabilidades, então a gente vai considerar aqui essas probabilidades baseadas também no contexto do sonho, né? Porque nem todos os sonhos que com queda significa a mesma coisa para todo mundo, né? Então a gente vai tentar entender. Quando a gente pensa em altura, na alquimia, a gente fala de processos alquímicos, né? Então, a gente tem ali uma palavra que se chama sublimatio, que seria a elevação, aquilo que está relacionado ao nosso processo de desenvolvimento, tanto psicológico, emocional, quanto também espiritual, né? Então, ele está falando também de um desenvolvimento, pode ser desenvolvimento até externo, né? Na nossa carreira, no nosso processo de estudo, enfim. Então, ele está falando dessa ascensão. É os sonhos normalmente com altura. Mas nem todo sonho com altura significa também que é um processo de desenvolvimento. Às vezes o sonho com altura, dependendo desse sonho, a gente pode estar falando de distanciamento de uma determinada situação para poder enxergar aquilo com mais clareza, numa visão mais panorâmica. Então esse também é um determinado tipo de sonho. Mas tem alguns sonhos que são quando as pessoas estão perdendo o contato com a realidade, né? Então elas estão saindo muito do contexto da realidade, estão indo muito para um mundo mais fantasioso, ou mundo da imaginação, ou em casos mais patológicos, né? Eu estou ali tendo um surto, né? Uma crise, né? Uma crise psicótica. Então, os sonhos podem estar indicando também isso. Mas a queda é aquilo que quer te trazer para o chão, né? Então é aquilo que quer te trazer para algo que está embaixo. Então, basicamente a queda ela traz essa mensagem. E aquilo que está embaixo diz sobre os nossos estágios mais inferiores, né? Ou se a gente for pensar, é a terra, é o chão, que pode também estar falando da coagulatio, que é a nossa operação da terra. Então, o contato com o chão, ou um contato com algo mais profundo, com algo mais do inconsciente. Então, é como se isso quisesse te trazer para algo que ainda está inconsciente, ou para algo que ainda você precisa lidar um pouco melhor, né? Então, tirar você, talvez, desse estágio, né, de desconexão também com as emoções, porque se a gente está muito, né, lá em cima, lá no alto, a gente se desconecta também com as nossas sensações, com as nossas emoções. Então, o sonho ele também pode estar falando sobre isso. Mas eu vou trazer aqui um estudo de caso. Esse estudo de caso ele é fictício, né? Ele não é um estudo de caso, né, da vida real. E eu vou chamar essa minha personagem de Ana, tá? Então, a Ana, ela tem 32 anos, psicóloga, busca por um atendimento, então, para ela, um atendimento pessoal. E ela, frequentemente, ela sonha, então, que ela está caindo de um lugar alto, como se fosse prédios e montanha. Então, também os lugares que a gente está caindo, isso também vai ter um certo peso nos nossos sonhos. E a sensação que ela tem no sonho e também quando ela acorda é de muito pânico, de uma impotência, né? Durante então a queda é como se ela ficasse num estado mais de ansiedade. E ela nunca chega a atingir o chão de fato, né? Como se ela sempre acordasse antes então de cair. Vamos olhar então para a história da Ana. A Ana, ela cresceu em um ambiente altamente competitivo, com expectativas elevadas de sucesso. Então, a família, em geral, toda a família dela, tinha muita expectativa de sucesso em relação a ela e todos os membros da família. Como filha mais velha,
ela sente então pressão constante para manter o controle e a responsabilidade. Então também tem toda essa demanda das projeções, né, parentais, as projeções dos pais, né, em relação ao primeiro filho, primogênito. Então isso também tem, de certa forma, ali uma questão, uma conflitiva familiar também um pouco mais significativa. Recentemente, Ana enfrentou mudanças significativas em sua vida profissional e também pessoal, incluindo um novo projeto desafiador no trabalho e um relacionamento instável. Tá? Então tem essas questões aqui da história de vida dela. Aí a gente vai olhar aqui para o símbolo da queda e também da altura nesse contexto aqui específico da Ana. Na psicologia junguiana, a queda ela simboliza então a sensação de perda de controle ou insegurança e é uma imagem poderosa que pode refletir medos profundos de fracasso ou por não estar à altura das expectativas. Então isso aqui faz sentido com a vida de Ana, lembrando que ela vem de uma família, as expectativas de sucesso elas são elevadas, então há um padrão de alta exigência, há uma preocupação pelo reconhecimento, o medo de errar, a necessidade de ser vista, de ser valorizada pela família. Então tem tudo isso aqui envolvido, né? E a gente vai ver isso também em muitas histórias, né, de vida, né, comum por aí. A altura do local de onde Ana está caindo, ela pode representar então uma sensação de estar em uma posição elevada em relação à responsabilidade e à expectativa. Aí a gente tem que olhar aqui o arquétipo da sombra que está se manifestando em Ana, né? Porque ela tem crises de ansiedade na vida dela e ela tem, inclusive, nesses sonhos, né, esses ataques, né, de pânico quando no sonho e também quando ela acorda, como se estivesse então com falta de ar. Então aqui tem uma dinâmica arquetípica se manifestando. A queda ela pode estar então conectada ao arquétipo da sombra, englobando então aspectos do self que são reprimidos e não aceitos, e Ana pode estar lidando então com sentimentos de inadequação ou medo que evita confrontar na vida consciente. Aqui a gente tem uma importante consideração que é sobre a jornada do herói, então Ana como arquétipo aqui e como um gatilho para o processo dela de desenvolvimento, o processo dela de individuação, então a gente vai pegar essa dinâmica do arquétipo do herói e a sensação de queda que também está ligada à jornada do herói, onde o herói ele enfrenta desafios e crises para alcançar o crescimento e transformação. A queda pode então simbolizar um estágio de crise necessário para o crescimento pessoal. Então aqui a gente tem uma importante consideração, 32 anos, ela está entrando em uma outra fase da vida. Então ela já alcançou muita coisa e agora ela está, digamos, alavancando a carreira, mas ela está começando a querer entrar num estágio de mais estabilidade. Né? E esse estágio de mais estabilidade, até porque 32 anos já começa, né, a ter ali um flerte com a maternidade, vou ser mãe, não vou, né? Então ela começa a entrar em um outro estágio de desenvolvimento. Isso aqui exige dela que ela tire algumas coisas da mochilinha que não são mais dela. Então aqui exige que ela confronte essas dinâmicas familiares, esses papéis que foram até então impostos. Então pensando que ela tem um padrão de alta exigência, é como se tudo para ela fosse muito difícil, inclusive sustentar essa nova posição no trabalho dela. Então é como se tudo para ela fosse muito penoso e ela está sempre preocupada não exatamente em alcançar um desenvolvimento pessoal, mas preocupada em manter uma persona para agradar as expectativas dos outros. E os outros aqui entra relacionamento íntimo, entra família, entra amigos, né? Enfim, entra a sociedade aqui num ponto mais geral. Então, Ana aqui ela precisa confrontar essa dinâmica para que ela se olhe e se sinta mais segura com quem ela é, porque aqui ela já começa a ter que expressar o verdadeiro self dela. A persona ela vai perdendo força. Então a persona ela precisa abrir espaço para que essa expressão interior ela apareça. Claro que aqui é um caso, né, fictício. Se a gente tivesse um caso real, a gente poderia pensar que lados são esses que querem se expressar, mas que não estão encontrando caminhos, né? Não estão encontrando, então, uma forma de se expressar dentro desse contexto social. E às vezes a gente vai fazer alguns questionamentos, né? Tipo, será que essa relação ainda faz sentido para mim? Será que esse trabalho ainda faz sentido para mim? E a gente começa a questionar algumas coisas na nossa vida, que nessa idade é muito importante a dúvida, para que a gente, então,
faça transformações. E o medo de errar e o medo na mudança também pode trazer essas questões com a queda, né? Então a gente está sempre com medo, né, dessas transformações que são necessárias na nossa vida. Então aqui é um estudo de caso bem pequenininho, mas que eu deixo também o material em PDF se você quiser dar uma lida. E esse é o sonho, então, com queda. Se você tiver o teu sonho, se você tiver algumas sugestões, algum insight que você teve a partir dessa análise, deixa aqui nos comentários. Beijo grande no teu coração.